Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória do martírio de São João Batista. Vale ressaltar que, depois da Virgem Maria, o único santo que a Igreja celebra o nascimento e o martírio, o dia da sua morte, é apenas São João Batista. Ele e a Virgem Maria. Por quê? Por causa da importância desses dois personagens na história da salvação de toda a humanidade. Então nós celebramos já a natividade de São João Batista no dia 24 de junho, que deu origem aí no Brasil, a várias tradições populares, como as famosas festas de São João, as comidas típicas, o mastro que é levantado, a fogueira, os que gostam de pular fogueira, eu nunca pulei. Então tudo vai sair a partir da natividade de São João Batista no dia 24. E hoje, dia 29, nós celebramos o seu martírio. Mas quem foi São João Batista? Como viveu São João Batista? E qual a importância desse santo para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada de fé? Eu já vou logo dizendo para vocês que João Batista é um dos santos que eu sou apaixonado, que eu gosto muito, por causa da sua determinação em querer viver aquilo que Deus quer e não ter medo. Pois bem, quem é de fato São João Batista? Em primeiro lugar, São João Batista, ele é a voz que clama no deserto. Sabemos muito bem que São João Batista, ele foi de uma certa forma uma preparação para o nascimento de Jesus. Então João Batista, ele é um profeta tão grande, tão poderoso, que quando começa a pregar, falava, é a voz que clama no deserto, conforme também as profecias. Mas nós sabemos que João Batista não era a palavra. Quem era a palavra? Era Jesus, o próprio Deus. Então é aquela voz que clama no deserto que? A Cristo, a palavra de Deus. Depois João Batista vai dizer, eu não sou a luz, mas sou apenas testemunho da luz. Quem é a verdadeira luz? É Cristo. Então João Batista vai dizer, eu não sou a luz, mas eu sou testemunha daquele que é a luz, daquele que é a verdade. Depois ele vai dizer também, eu sou o amigo do esposo. Olha que bonito, não querer ocupar o lugar de Jesus. Eu não sou esposo, eu sou amigo do esposo. Quem é o esposo? Quem é o noivo? Conforme o livro do Cântico dos Cânticos, é Deus. E a noiva, a esposa, é toda a humanidade, é a igreja. Depois, Jesus vai dizer de São João Batista, entre os nascidos de mulher, João é o maior. Por que João é o maior entre todos os nascidos de mulher? Porque a igreja, ela crê, ela acredita que no momento da visitação, Nossa Senhora vai lá até sua prima, Santa Isabel, que é a mãe de João Batista, que já estava com ele grandinho, já no seu ventre. O que Isabel vai dizer? Quando você chegou, a criança pulou de alegria no meu ventre. Então a igreja vai crer que naquele momento Jesus no ventre de Maria tocou São João Batista. Então naquele momento São João Batista já recebeu a graça de Deus. Então por isso que ele é o maior entre os nascidos de mulher. O próprio Cristo vai reconhecer e vai dizer isso. E depois, João Batista, ele é reconhecido como profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que prega. É aquele que é chamado a anunciar a verdade. O que é um falso profeta? É aquele que passa a mão na nossa cabeça. É aquele que fala o que nós gostamos de ouvir. É aquele que olha para mim e fala, Padre Marcos, o senhor está certo. Pode continuar do jeito. A gente tem que se assustar. Quando um superior, um verdadeiro profeta olha para mim e fala que eu estou certo em tudo, tem alguma coisa errada aí. Ele está faltando com a caridade. Porque de uma coisa eu tenho certeza, santo eu não sou. Tenho muitas coisas para eu corrigir, para eu crescer, para eu me converter. Aí vem uma pessoa falar que eu estou perfeito? Não. Então esse é um falso profeta. O verdadeiro profeta é aquele que quer o nosso bem, portanto, é aquele que anuncia a verdade. Então João Batista,
ele é essa ruptura do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Não existiu ninguém maior do que João Batista enquanto profeta. Por isso que muitos vão pensar, quando João Batista pregava, chamava atenção, muitos vão pensar que João Batista era o Messias. No entanto, não era. Era só um grande profeta que anunciava aquele que era o caminho, a verdade e a vida. Por isso que Zacarias, no seu canto, vai dizer: serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para aprainar e preparar seus caminhos. Então, é dessa forma que João Batista viveu. Aquele que pregou, aquele que anunciou, para preparar o caminho do Senhor. Mas por que preparar o caminho do Senhor? Porque Deus esperava um povo disposto. E o que quer dizer um povo disposto, um coração disposto? É um coração que se deixa ser mudado por essa verdade. É um coração que quer de fato mudar de vida. Gente, muitas vezes nós não acordamos que converter é mudar de vida. Nós teremos que abandonar tantas coisas, tantas práticas, teremos que abandonar muitos pensamentos, teremos que abandonar muitas ideologias. E esse abandonar não é por causa do padre, não é por causa do bispo, é por causa de Cristo. Por isso que a vida de São João Batista vai ficando cada vez mais claro para nós, essa realidade. O Papa Francisco diz: o sentido da vida de João Batista é indicar outro. O sentido da vida de João é apontar o Cristo. É para isso que João Batista viveu, para apontar quem é Jesus. É ele que vai dizer, né? Está lá Cristo passando, João Batista tinha os seus discípulos. O que João Batista vai falar? Aquilo que antes da comunhão, toda a missa nós ouvimos. Ele aponta para Cristo e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. É assim que tem que ser na nossa vida. Nós precisamos apontar com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, porque não adianta nada falar se você não faz, se você não vive. Nós precisamos apontar para o mundo quem é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é digno de todo amor, de toda adoração e de toda obediência. É Jesus. Mas infelizmente o que nós percebemos nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, é ao contrário. A pessoa assume algum cargo, alguma coordenação, vai fazer um trabalho, nada ela faz por amor a Cristo, nada ela faz para se esconder, ela faz simplesmente para se aparecer, para mostrar. Em outras palavras, como ela quisesse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você não é nada, é Deus que é. Por isso que São João Batista vai dizer, né, aquela frase magnífica: é preciso que ele cresça e eu diminua. Então isso tem um nome, isso chama-se humildade. Nós somos humildes à medida que nós diminuímos de tamanho e permitimos que Cristo apareça em nós. Isso é humildade. E é somente assim que nós apontamos essa verdade, esse Cristo, para as outras pessoas. Então assim viveu João Batista, no deserto, pregando, fazendo muita penitência. Não era uma pessoa vaidosa, sua veste, como nós vemos nas imagens, né? Era pele de camelo, comia mel, gafanhoto. E João Batista não mandava recado, o que ele tinha que falar, falava na cara: você está no pecado e ponto final. Você está errado, você ali que está no pecado, se converta, porque o reino dos céus está chegando. Se você continuar assim, você vai terminar no inferno. Então ele não perdia tempo. O que ele tinha que falar, ele falava. Mas agora, como que João Batista morreu? Aí nós podemos entrar no evangelho de hoje. Vejam bem, Herodes, o rei daquele tempo, era pagão certamente. Ele tinha uma certa admiração por João Batista, porque sabia que era um homem santo, porque sabia que era um homem que tinha uma certa coerência na sua vida, e ainda por cima gostava de ouvi-lo, embora muitas vezes ele ficava todo embaraçado com aquilo que João Batista pregava.
É igual nós, quando a gente escuta alguma coisa, né? A gente fica todo tonto, né? Meu Deus do céu, o que é isso que eu estou ouvindo? Então, desse jeito que Herodes ficava. E olha que era o rei, a autoridade naquele tempo. O que aconteceu? Herodes estava vivendo no adultério. Por quê? Porque a mulher que ele estava não era dele, Herodíades. Ela era esposa do seu irmão Filipe, outro Herodes. Então eles estavam vivendo no adultério. Aí um certo dia João Batista passa, e aí vem aquela coisa, fala ou não falo? Ai, tenho medo. Ai, é meu amigo. Ai, é meu patrão. Não vou falar. Né? João Batista não tinha nada disso. Ele passou, viu aquela situação, vocês ouviram no Evangelho, e simplesmente disse para ele: não é lícito você ficar com a mulher do seu irmão. Isso é um pecado, se converta. Larga dessa mulher ou você vai terminar no inferno. Para que São João Batista foi fazer isso? Ele foi mexer no vespeiro. O que aconteceu? Herodíades, uma mulher sem vergonha, perversa, maléfica, vingativa, ela queria matar João Batista, mas não conseguia. Por quê? Porque Herodes gostava de João Batista. O que aconteceu? Ele deu uma festa. Salomé, filha de Herodíades, né, entrou lá dançando. Todo mundo ficou feliz de ver a moça lá dançando. Herodes principalmente. E ele faz uma promessa publicamente para ela: me peça o que você quiser. O que você quiser eu te dou, ainda que seja a metade do meu reino. A moça não sabia o que pedir, e foi perguntar para a cobra venenosa da mãe dela, o que ela deveria pedir para o rei. Mãe, o que eu peço para ele? Eu não sei. Aí veio a vingança, né? Aí ela não perdeu tempo. Peça para ele a cabeça de João Batista. O que aconteceu, meus irmãos? Nós já sabemos. Herodes entrou em crise. Eu digo que é a crise que todos nós passamos. Quando você sabe o que é certo, mas não tem coragem porque uma coisa te puxa. Quando você sabe o que precisa ser feito, mas você não tem coragem porque você tem medo de perder algo, de perder a amizade, de perder o emprego, de perder o esposo, de perder a esposa, de perder os filhos, seja lá o que for. Todos nós passamos por isso, a começar por nós sacerdote. Se eu fazer isso, o bispo vai fazer isso comigo. Todos nós passamos. Então essa é a crise. E o que Herodes fez? Ele acabou cedendo e mandou que o guarda tirasse a cabeça de João Batista. O guarda foi, matou São João Batista e entregou a cabeça. E assim a vingança de Herodíades foi concluída. Aos olhos humanos, parece que Herodíades venceu. Não foi ela que venceu. Quem venceu foi Deus. Porque João Batista, hoje estava rezando o ofício das leituras, e São Beda falava algo interessante. Que todo mártir, diante do martírio, ele tem duas opções. Ou você vive, para isso você tem que negar a Cristo, ou se você não negar a Cristo, você vai morrer. E a pessoa faz a sua escolha. O verdadeiro santo prefere morrer do que simplesmente falar que Jesus é outra coisa. João Batista ele não teve essa oportunidade, mas foi algo muito mais profundo. Ele morreu por causa daquele que era a verdade, que é o próprio Cristo. Então ele já estava preparado para aquilo. Antes morrer do que pecar, antes morrer do que me calar, antes morrer do que deixar de anunciar a verdade, do que deixar de ser caridoso para com esse povo. E é por isso que eu sempre digo, quem teve a cabeça cortada foi João Batista, mas quem perdeu a cabeça foi Herodes. E nós, paroquianos desta paróquia, quantas vezes, em vez de nós deixarmos cortar a nossa cabeça, como João Batista por causa de Cristo, nós preferimos perder a cabeça como Herodes perdeu, deixar Cristo de lado para viver no pecado, deixar a graça de lado para fazer aquilo que Satanás quer.
Vocês me desculpem, vocês me perdoem, mas a liturgia de hoje é forte. Ela é forte, não é eu que estou sendo exagerado, moralista. Em outras palavras, Herodes preferiu fazer a vontade do diabo do que fazer a vontade de Deus. Porque quem quer que eu viva no pecado é o diabo, não é Deus. Isso tem que ficar bem claro para nós. E é o que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Então eu volto a dizer para vocês, a vida de João Batista foi apontar alguém, foi apontar a Cristo. Aí vem, como que está a nossa vida? Estamos apontando a Cristo ou não? Estamos escolhendo verdadeiramente a Cristo ou não? Se não estamos, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos pedir essa ajuda, esse auxílio, essa determinação, essa ousadia de João Batista. Porque se nós continuarmos pessoas que têm vida dupla que eu não estou falando no sentido de matrimônio, estou falando no sentido de querer acender uma vela para Deus e ao mesmo tempo acender uma vela para o capeta. Isso é vida dupla. Deus, ele não aceita. Ou você é dele, ou você não é. Ele não te obriga a você escolher por ele. Mas uma vez que você quer ficar com ele, se entregue somente a ele, e não a outra pessoa, e não a outro ser. Eu nunca vou me esquecer, lá na outra paróquia que eu estava, tinha uma paroquiana lá poderosa, tá? E no trabalho dela, ela era a chefe, ela que mandava em tudo, né? E tinha um determinado procedimento no trabalho dela, que era completamente contra a nossa fé. Aí, toda vez que chegava aquela situação, ela recusava. Toda vez que chegava, ela recusava. Aí os outros médicos, alunos residentes, todo mundo recusava. Os que eram os católicos, obviamente, né? Cristãos. Até que um dia chegou uma ordem judicial, porque chegou um caso e nenhum queria fazer aquilo. Inclusive ela, por causa da fé. Chegou uma ordem judicial que dizia o seguinte: se nenhum dos profissionais, se nenhum dos residentes fizerem, é obrigação daquele profissional chefe fazer. Aí vem, e agora? O que eu faço, né? Faço ou não faço? Cometo esse pecado ou não? E eu fiquei muito admirado com a atitude dela. Ela preferiu renunciar ao cargo, descer do pedestal, do que sujar as mãos dela de sangue e cometer várias vezes esse pecado horrível, satânico, que vocês sabem muito bem o que é. Então ela preferiu deixar o cargo do que ofender a Deus com um pecado tão pesado e tão diabólico. Então ser cristão, ser católico, é nós sabermos fazer as escolhas certas, como São João Batista fez. Ou então nós perderemos a nossa cabeça. A decisão é de cada um. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.